Senador, é um prazer mais uma vez aqui estar com o senhor para falar desse assunto que tanto nos interessa e, né, sobre apostas esportivas aqui no Brasil. E graças a Deus estamos chegando, né, num momento importante aí sobre a regulamentação, né, onde o senhor tem como já havia nos dito lá atrás, que teria um papel importante em relação a isso, que deu, podemos dizer que foi o senhor que começou a mexer, né, a fazer as pessoas se movimentarem sobre esse assunto. E então hoje a gente está se encaminhando para esse processo mas é muito importante para a gente. Nós somos, como eu disse uma vez numa audiência pública em Brasília, nós somos os apostadores, são a parte mais frágil desse processo, né? É o povo mesmo. A gente está aqui e a gente tenta contato às vezes com algumas áreas do governo e não consegue. E por isso a gente agradece mais uma vez, pela segunda vez já, né? O senhor já nos recebeu em Brasília e agora nos recebendo mais uma vez aqui para que a gente possa entender algumas coisas e levar algumas demandas importantes também da nossa galera, né? Que somos mais de 20 milhões de apostadores aqui no Brasil hoje. Então a gente estamos aqui representando este povo. E o Fábio, né, que eu trago aqui hoje, o Fábio é talvez um dos mais antigos, vamos dizer assim, influenciadores do Brasil. Tem alguns milhões aí de pessoas que o acompanham também. Então eu trouxe ele para nos ajudar nessa conversa. Viu? Muito obrigado, viu, senador, por esse tempo cedido a nós aí mais uma vez. Bom, primeiro, Deus e saúde a todos e todas que nos acompanham. Uma ótima semana, iluminada, abençoada, com alegrias e vitórias no feriadão, em função do 2 de novembro. Ricardo e Fábio, eu tenho o prazer de conversar com vocês em função do nível do diálogo, né? Quando eu comecei e fui realmente o primeiro a apresentar o projeto de lei para legalizar as casas de apostas esportivas e tributá-las, evidentemente, eu passei a ouvir todo tipo de segmento no setor e passei a ter, depois daquela nossa entrevista que bombou no Brasil inteiro, que viralizou no Brasil inteiro, que você esteve no meu gabinete aqui em Brasília, o Fábio não estava presente naquele dia, eu comecei a receber mais telefonemas ainda. E com uma felicidade que eu tento, às vezes não consigo, porque tem senadores radicais, alguns que não querem publicidade das casas de apostas nas emissoras de televisão. Eu acho isso um absurdo, né? Se as casas vão ser legalizadas, por que as emissoras de televisão que vivem de publicidade não vão poder veicular comerciais das bets, das casas de apostas? Isso para mim, decretar desemprego na televisão brasileira, na imprensa brasileira, e às vezes até falência de uma ou outra emissora, porque nós sabemos que as emissoras de televisão do Brasil hoje não andam bem das suas pernas financeiras. Então, exceto esse radicalismo de alguns senadores, com outros, eu venho mostrando que, gente, tem dono de casa de aposta, e são muitos, com boa intenção, que querem trabalhar na legalidade, que querem pagar os seus impostos, só que eles não concordam com alguns pontos, e eu não discordo de alguns pontos levantados por eles. Você se lembra quando eu falei que avisaria pessoalmente ao ministro da Economia, Fernando Haddad, numa conversa com ele, e assim o fiz por 6 vezes, até convencê-lo de que o valor rigoroso da licença de 30 milhões não é, para mim, positivo, na medida provisória do governo Lula. Por quê? Porque nós poderemos ver um Portugal aqui no Brasil, ou seja, um país chamado Portugal. Você sabe melhor do que eu o que aconteceu lá, Ricardo, você, o Fábio, vocês que nos acompanham, apostadores. Portugal perdeu 35 milhões de euros de tributos, as empresas foram para a clandestinidade, outras foram para o exterior, levaram os apostadores e não adiantou nada. Então eu disse para o ministro Haddad, tem que ser proporcional, ministro, ou seja, de acordo com o tamanho da casa de aposta, se cobra a licença dela. Se estabelece um tempo, se é por 3 anos, se é por 5 anos, ou se é por 10 anos. Agora, proporcionalmente. Ele falou, então me dá uma ideia, Cajuru. Eu falei, estabelece 30, 20 e 10. São 3 valores que você vai agradar
e nós não perderemos nenhuma dessas casas de apostas, tudo funcionará maravilhosamente bem, e vamos agora discutir as outras questões que envolvem casas de apostas de uma forma democrática e de uma forma que a gente não use o radicalismo. Esse é meu medo. O Romário está muito tranquilo. Eu sou o vice-presidente da Comissão de Esportes, o Romário é o presidente. Eu e ele nos entrosamos em tudo, nos afinamos em tudo, estamos com a sintonia, tanto o Romário como eu. Nós discordamos, Ricardo e Fábio, eu não sei a opinião de vocês aqui, e vocês que nos acompanham, opinem à vontade. Eu, principalmente, aí o Romário concordou comigo, da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ter direito a 5% dos impostos das casas de apostas, isso é um tapa na cara do futebol brasileiro, da sociedade brasileira. A CBF fatura uma fortuna por mês, são bilhões, ninguém sabe a receita dela, ninguém sabe quanto que ela paga de imposto. O certo era ela, não era ela, a CBF, receber imposto. O certo, o correto, o honesto, era a CBF pagar imposto, realmente do que ela arrecada, que eu repito, é uma fortuna, né? Então, não tem nem como discutir a CBF querer participação nos impostos. A Polícia Federal, para mim, tem direito, porque vai caber a ela a investigação de manipulação de resultados de futebol, portanto, ela vai trabalhar, né? O turismo tem um direito até um ponto, para mim. Estão exagerando também os senadores, que querem uma fortuna para o turismo, e, pelo contrário, estão retirando os impostos da Previdência, que, para mim, a Previdência merece ter os impostos. Então, a divisão tem que ser equânime. Equânime significa o quê? Uma divisão irmãmente, uma divisão honesta dos impostos. E cabe ao governo ter a maior participação para investir esses tributos na saúde, na educação, na segurança pública, naquilo que é mais prioritário no Brasil. Desculpe se me alonguei, mas quis fazer apenas um balanço geral do que está acontecendo aqui, para que os senhores que nos acompanham, as senhoras, tenham consciência de tudo, e especialmente você, Ricardo, e você, Fábio, que podem continuar perguntando à vontade. Eu vou passar para o Fábio aqui falar um pouco sobre o tema de publicidade e já dizer que eu não sei o Fábio, mas eu fiquei animado em relação a essa questão de ser, por exemplo, você ter valor de outorga proporcionais, porque isso vai fazer com que a oferta para nós apostadores, né, Fábio, aumente, que tenha mais casas, isso vai gerar mais emprego, e nós que trabalhamos com isso, a gente vai ter mais opções de qualidade. Então, parabéns aí ao senador por essa propositura, isso daí é muito bom. Agora, sobre a publicidade, Fábio, que você vê que o senador é bem simpático em relação a esse tema, quais são os pontos importantes aí que a galera traz aí para a gente? Boa tarde, Caju, tudo bem? É um prazer estar falando contigo. Antes de mais nada, né, eu e o Ricardo também, a gente faz parte da Baesp, a gente é uma associação de apostadores brasileiros que existe desde 2017. A gente fez um documento bem pequenininho para essa nossa reunião, depois a gente vai mandar para a tua assessoria para eles dar uma olhada. E nós temos também um documento extremamente completo que analisa todas as regulamentações, Reino Unido, França, Holanda, que também pode ser bastante interessante vocês darem uma olhada, principalmente nessa questão que tu citou de canalização, né, que Portugal simplesmente murchou porque expulsou lá não só as casas, mas Portugal expulsou os próprios apostadores portugueses de apostar em Portugal. Tá? E o texto que tu recebeste da Câmara dos Deputados, ele é muito parecido, a gente corre um risco muito grande de expulsar os apostadores brasileiros do Brasil. Só dando esse início. E outra, não há como discordar de ti da questão da CBF. A CBF querer 5% é uma loucura. CBF, uma insanidade. Mas, enfim, a primeira questão, assim, sobre a publicidade, a gente concorda contigo, proibir a publicidade é uma burrice enorme. Né? Proibir publicidade é uma coisa que não faz o mínimo sentido isso. Mas a publicidade, hoje, o que nós vemos hoje no Brasil? Não tem como tu assistir um esporte ou um jogo de futebol sem ser impactado pelas bets. Não tem como isso. E hoje, falando como apostador, como os apostadores em si, a gente é muito impactado por uma questão de emoção, questão de ganhar dinheiro e vários outros gatilhos que são muito bem explorados nessas propagandas. A gente não vê nenhuma questão de ludopatia, que vicia. A gente não vê nenhuma questão do uso do dinheiro responsável.
a gente tem aqui no meio das apostas, a galera que fala da maneira correta, que o dinheiro que tu tem que usar para apostar é o teu dinheiro descartável disponível. Se tu não tens um dinheiro descartável disponível, talvez não é o teu momento de apostar. Então, a gente vê que há uma publicidade muito grande de um lado, mas, tipo assim, ainda mais que a gente está tratando do público brasileiro, que muitas vezes o cara não tem acesso a grandes informações, ele acha que aquilo é uma maravilha, que ele vai entrar e vai ganhar dinheiro e vai entrar de Ferrari. E não é assim que funciona. A gente sabe, principalmente quando o apostador ele é iniciante, ele vai ter muitas dificuldades no meio. Então, a gente acredita que falta um pouco mais de proteção do povo, digamos assim, na regulamentação, para que não seja tão canibalizado pelas casas. Principalmente depois que entram nas casas. Que a gente sabe que o cenário é um na propaganda, e quando o usuário entrou, colocou dinheiro é outro. Inclusive, tem uma prática terrível, que é muito comum, de nós, quando somos lucrativos em casas de apostas, elas nos bloquearem. Não deixarem mais a gente apostar. Bloqueiam o CPF, tipo, não posso mais apostar. E se tu tá perdendo dinheiro, ela deixa tu perder lá o dinheiro que for. Então, são questões, assim, que eu acho que devem estar muito bem pautadas na regulamentação. E outro ponto que a gente queria trazer também para ti, que já é um ponto um pouco mais, assim, digamos, invasivo da nossa parte, mas a gente, como apostador, não pode perder a oportunidade de falar isso para ti, que o imposto sobre nós, apostadores, nós que somos a parte menor, né? Porque quem mais ganha dinheiro realmente são as casas. Fato, né? Isso é evidente. O imposto tem que ser sobre elas. O imposto que vem para cima de nós, que somos os menores, que a porcentagem de apostadores lucrativos ela já é pequena, e jogar o imposto sobre nós é algo muito complicado. Primeiro porque expulsa o apostador lucrativo do Brasil, porque ele vai buscar outras alternativas, né, fora do Brasil, ainda mais quando a gente vê no ambiente online. E como está exposto na lei que o imposto é sobre cada aposta, imagina, durante um ano, a gente faz centenas, milhares de apostas. Imagina, eu e o Ricardo, a gente faz milhares de apostas durante o ano, e lá no final do ano sobra um valor X. Se a gente é eficiente, a gente consegue operar com produtividade, vai sobrar um dinheiro para nós. São milhares de apostas. Imagina essas milhares de apostas, cada vez que tu tem um lucro, te tira um pouco, te tira um pouco, te tira um pouco. No final do ano não vai sobrar nada. E não desconta de quando você perde, né? Este é um grande problema. E não desconta quando perde. Então, a gente até, no documento que a gente vai te mandar, a gente deu uma sugestão que lá na lei que veio da Câmara dos Deputados está sobre aposta. Se a gente mudar isso sobre mercado, já melhora muito para o nosso lado. Né? Melhora muito para o nosso lado. O cenário ideal, logicamente, era cobrar tudo das casas, e as casas que paguem, porque elas são as grandes ganhadoras. Né? Mas se tivesse que cobrar de nós, cobrasse pelo mercado, e se pudesse fazer como é hoje na Bolsa de Valores, onde se paga ali no acumulado de tempo, se junta o lucro, se paga, isso facilitaria muito, muito para nós, para que a gente daqui a pouco não fosse obrigado a ou parar, né? Porque provavelmente isso vai inviabilizar a gente ser lucrativo, ou daqui a pouco forçar a gente a se mudar de país, entendeu? Então eu queria só colocar esses dois pontos iniciais contigo, Cajuru. Eu fico feliz, Fábio, de saber que você vai enviar a mim o mais rápido possível, por favor, mande para a Carol, no meu gabinete 10, essa sugestão, porque esse é um assunto que nós não podemos aqui sermos hipócritas. Ele é polêmico e cada senador pensa de uma forma. O relatório, houve um acordo que aqui informo em primeira mão para vocês, que eu fiquei satisfeito. Qual é? Nós vamos realizá-lo em 6 mãos. O Romário, pela Comissão de Esportes, o Ângelo Coronel, senador da Bahia, pela Comissão de Assuntos Econômicos, e no plenário, o relatório decisivo, o meu. Então, nós vamos, inclusive, fazer algo histórico no país. Pela primeira vez, um relatório decisivo como esse, importantíssimo, histórico como esse, ele terá uma leitura de 3 senadores no plenário. Então, o Romário com a sua posição, o Ângelo com a sua posição, eu com a minha, mas os 3 alinhados. Então, essa sua sugestão, a sugestão de vocês, eu já quero imediatamente conversar com o Romário e com o Ângelo Coronel, porque eu entendo o que vocês pensam. Eu não sou radical como outros senadores, que acham que tem que cobrar o imposto do apostador e pronto, acabou. Às vezes falam até em valores que são estarrecedores, na minha opinião, que vão provocar o que você acabou de dizer. Os apostadores vão para outro lugar. Eles não vão pagar aqui esse imposto e nós vamos perdê-los. Essa é a realidade. Então, por isso que tem que haver equilíbrio nesse assunto, né?
Tem que haver bom senso nesse assunto para que ninguém saia derrotado. Nem o governo, e nem os apostadores, e nem as casas de apostas. Quem diz que, Cajuru, mas o apostador que é responsável amanhã pela manipulação de um resultado de futebol, que paga um jogador para levar cartão vermelho, para sofrer um pênalti, o goleiro que toma um peru, o árbitro que comete um erro, Cajuru, a casa de aposta não é culpada? Não, amigo. Você tem que saber fazer uma investigação. Você não pode dizer que a casa de aposta ela é a única culpada por um crime cometido através de um apostador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que é importante a Polícia Federal estar à frente disso. Eu confio no diretor-geral dela, que é o doutor Andrei, a equipe que ele tem. Então, esse é um lado. O outro lado, que é também importante vocês apresentarem para mim alguma sugestão, para mim, que eu falo para mim, para o Romário e para o Ângelo Coronel, para nós três. E aí conversaremos com os demais senadores, os que estão mais interessados no assunto, que nem todos estão, alguns vão votar e pronto. Agora, vários estão conversando com a gente todo dia, toda hora, de manhã, à tarde, à noite, não tem hora, como o senador Carioca, o Carlos Portinho, quem mais? A Leila do vôlei, o senador Eduardo Girão. Enfim, nós nos juntamos aí, dos 81 senadores, 12 deles os mais interessados, os mais preocupados, e tirando o radicalismo de alguns deles, não é a maioria, é a minoria, penso que vamos caminhar para algo muito importante e, do ponto de vista de solução, com a satisfação de todos, com a aceitação de todos. A questão que eu quero, uma sugestão de vocês, é sobre a idade do jovem apostador. Aí que está pegando aqui. Eles acham, e aí a maioria dos senadores, eles entendem o seguinte, que deveria limitar a idade do jovem apostador. O de 10 anos não poderia apostar, e sim teria que ser a partir de 15 anos de idade. Então, isso é um assunto que eu queria ouvir a opinião de vocês, porque eu estou ouvindo a opinião de todos, e queria também uma sugestão de vocês nesse sentido. O que vocês pensam da questão de limitarmos a idade da criança em função do medo que os avós e pais estão tendo, porque crianças de 10 anos estão usando o cartão de crédito do avô, do pai, e gastando uma fortuna com apostas, imaginando que vão ficar milionários. Inclusive, um senador chegou a revelar que o seu neto usou o cartão de crédito dele, o general Hamilton Mourão, e gastou uma fortuna em apostas e apenas ganhou até hoje R$100. Cajuru, posso, Ricardo? Pode, claro, você vai falar a mesma coisa que eu, com certeza. Cajuru, menor de 18 anos não pode apostar. Não pode. Não pode? Não pode. E quem está te falando são apostadores. Então, não e pode. Essa história de que criança de 10 anos está apostando, isso é mentira? Se pega o cartão do vô, como é que nós vamos saber agora, né? Mas não pode deixar criar conta criança com menos de 10 anos. Isso é ainda mais porque, Cajuru, elas são hoje a mais atingida pelas mídias sociais. Uhum. Então a gente tem um descontrole gigante no TikTok, no Instagram, que lá qualquer coisa se publicita, né? Então ela vai acabar acompanhando alguns influencers que vão dizer para ela que, tu vai ficar milionário, vai ficar milionário. E se o Brasil deixa que uma criança de 10 anos, 12 anos aposte, isso é muito ruim para a criança, de maneira geral, não tem nem como começar a conversar. Desenvolvimento, questão intelectual, tudo é ruim. Não pode deixar menor de 18 anos apostar. E isso é um ponto que eu acho que nem estava em discussão. Isso é um absurdo querer deixar menor de idade apostar. Pelo menos essa é a minha opinião, Ricardo. Não sei se tu concorda. Eu acho que no texto tem que ficar claro de que para você se inscrever numa casa de aposta qualquer, você tem que ter pelo menos 18 anos, né? Porque acho que nem 15, nem 16, nada, é 18 mesmo, onde a pessoa já tem um pouco mais ainda de maturidade para entender o que está fazendo com o seu dinheiro, né? Porque senão, se autorizar um menor, um cara de 15 anos, 16 anos apostar, esses canais de YouTube que aí tem, por exemplo, com público infantil, meu Deus do céu, vai ser um desastre. Então, a nossa opinião, com certeza, é acima de 18 anos, senador. Então, a gente precisa, então, ver
uma forma, porque é claro que você não tem como garantir que um pai, que uma mãe, que um avô tenham o controle absoluto de seus filhos e seus netos. Essa é uma realidade. Claro que a responsabilidade tem que ser deles. O pai é que tem que ficar de olho no filho, o avô que tem que ficar de olho no neto e assim por diante. Agora, haveria um outro órgão também, né, não só na questão da orientação a essas crianças, algum órgão punitivo, não sei se a pai, eu não sei a quem, né, que permitir uma criança de 10 a 17 anos no caso, porque vocês têm toda a razão, tem que ser só maior de 18 anos e ponto final, é isso que eu penso, e é isso que eu vou colocar no relatório, evidentemente, mas essa criança de 10 a 17 anos, a gente tem que encontrar uma forma de evitar esses fatos que estão acontecendo, porque na audiência pública, inclusive, nós recebemos pessoas convidadas em desespero, um pai, por exemplo, de Fortaleza, que pensou no suicídio, porque seus filhos começaram a gastar uma fortuna em apostas, e ele também, o pai também apostava, e ele acabou chegando à falência e pensou em suicídio. Então, também tem esse outro lado, que aí vem a discussão dos senadores mais radicais de que a culpa é da publicidade. Eu não entendo que a publicidade é culpada de fazer um pai gastar uma fortuna em apostas e amanhã perder tudo e pensar em suicídio. Hoje nós temos a publicidade do álcool. Álcool vicia. Apostas vicia também. Eu acho que o caminho da publicidade é muito semelhante nos dois casos, inclusive sobre a responsabilidade. Se tem uma criança de 12 anos bebendo, a responsabilidade não sei como é que diz a lei, mas é de quem permitiu que ela bebesse. E nas apostas também, de quem permitisse ou quem financiasse as apostas para ela, mas na opinião, pelo menos nossa aqui, menor de 18 anos, não pode. E no mundo todo é assim, Caju. No mundo todo, eu não tenho conhecimento de algum país que permite que menores de 18 anos apostem. Não tem conhecimento. Sobre a publicidade, eu acho que a publicidade ela precisa ser feita como uma empresa, tudo, agora também ter junto da regulamentação, e nos parece que tem algo do tipo de o aviso do jogo responsável, o não incentivo, né, por exemplo, não liberar, por exemplo, empréstimos para a pessoa, uma casa de aposta liberar empréstimo para o cara apostar. Tem uma série de coisas aí para não ter o incentivo da ludopatia, né, vamos chamar assim. Então tem que ter este cuidado. Mas eu diria que hoje nós sempre vamos ter essas questões, mas com a legalização, e se o Brasil fizer isso bem feito, isso aqui acho que é muito importante, se o Brasil fizer isso bem feito e tiver o apoio, por exemplo, dos influenciadores que trabalham com aposta esportiva, se isso for muito bem feito, os próprios influenciadores, eu, Netúnio, um monte de outros, podem ajudar demais nessa educação das pessoas, né? Pode ajudar demais em trazer a realidade de como é que isso funciona, e ter órgãos que ajudem a pessoa estou sentindo que eu estou com problemas, estou entrando num processo de vício, ele ter um órgão que possa ajudá-lo. Então, isso eu acho que com um controle, com uma regulamentação bem feita, e onde fica legal, né, para todo mundo, acho que todo mundo consegue se ajudar. E eu queria colocar um ponto aqui, senador, importante, que a gente já havia falado quando fomos a Brasília, de que existem dois grandes grupos de apostadores. Uma maioria que faz isso de forma mais recreativa, né, que não tem a intenção de estudar isso a fundo, estudar toda a ciência por detrás disso, todos os números, aquela coisa toda. E tem pessoas, que é o meu caso, o caso do Fábio, de milhares de outras pessoas no Brasil, que faz isso de uma forma mais séria, que estuda isso de forma mais séria, e, enfim, não sei se a gente pode chamar de profissional ou não é o caso, mas é uma atividade onde a gente consegue extrair algum valor do mercado. E são formas de trabalho diferentes. E a gente tem pontos importantíssimos para a gente gente vai mandar nesse texto, essa forma com que está escrito lá, até agora, de que o apostador vai ser cobrado
por aposta ganha, isso não é que é ruim, isso inviabiliza 100% do trabalho de quem faz isso de forma mais séria. Matematicamente torna impossível se extrair algum valor de fato do mercado, e todos esses apostadores não teriam outra opção a não ser ir para operar em um offshore, né? E não tem como. Agora, se o Brasil entender, fala, peraí, o médico trabalha um mês, ele recebe o seu salário, ele tem lucro, sobre o lucro ele paga o imposto de renda, né? Qualquer outra profissão trabalha, tem lucro, e sobre o lucro ele paga o seu imposto. Por que não fazer a mesma coisa com o lucro do apostador, como é feito na Bolsa de Valores com o day trading? Você faz suas operações e no final de um período, por exemplo, do dia 1 ao dia 30, você fez dinheiro, você teve lucro no período? Tive. Então, sobre o lucro, ultrapassou a alíquota que precisa pagar o imposto, ultrapassou, então, sobre o lucro você paga X. Agora, se for cobrado por apostas, só para o senador ter uma ideia, às vezes eu faço em um mês umas 200 apostas. E eu, sei lá, posso ter rodado 50 mil reais no mês. E eu fecho o mês com menos 20. Então, tem meses que a gente vai fechar negativamente. Só que se eu for cobrado por apostas, eu vou ter ganho, por exemplo, 100 apostas e perdido 100. Das que eu ganhei, eu paguei imposto. Das que eu perdi, não descontou. Então, além de ter terminado em prejuízo o mês, eu ainda estou sendo tributado. Então, não faz sentido isso. Agora, teve lucro? Teve. Então, paga o imposto sobre o lucro, sobre um período. O ideal, como o Fábio falou, era que o apostador na Inglaterra, o apostador não é tributado, é o melhor modelo do mundo para apostas, mais bem feito, tem a maior canalização, 95% dos apostadores da Inglaterra estão lá, eles não vão para fora, e lá o apostador não é tributado, é só a casa. Mas se num caso vai ter que tributar o apostador, que seja sobre o lucro, né? Então esse é um ponto importantíssimo para nós, senador. Eu não vejo nada a opor em relação a essa sua sugestão. Já vou conversar com o Romário e com o Ângelo Coronel sobre a sugestão de vocês e dizer que se na Inglaterra, né, é o maior exemplo do mundo, a gente pode não ser aqui o melhor exemplo do mundo, mas também não vamos ser o pior. Sim, como Portugal, né? Por exemplo. Como Portugal. Então a gente tem dois exemplos. Portugal, o desastre que foi. A Inglaterra, o modelo que é para o mundo. Então vamos seguir o que é bom e não seguir o que é ruim. Muito obrigado, viu, senador? Foi muito, muito bom aqui essa conversa. Saio daqui animado em relação já ouvi a introdução que o senhor fez sobre, né, essa questão, por exemplo, da outorga, você vai atrair mais casas e mais ofertas para a gente. E aí a gente depois coloca outros pontos, né, Fábio? Perfeito. Obrigado pelo espaço e que tu citaste a questão da criança, Cajuru. A gente vive hoje 24 horas por dia dentro do mundo das apostas, né? A gente sabe que vocês não vivem, que vocês têm muitas outras coisas a fazer. Mas tu tem em mãos hoje, tu tá lidando com uma pandemia no Brasil. Hoje nós temos, sem sombra de dúvida, uma pandemia de pessoas que perdem dinheiro. Então essa questão, tudo que tu citaste, das crianças, propaganda, isso tem que ser muito bem observado, assim. No que precisar contar com a gente, com certeza a gente se coloca à disposição, que a gente vive isso há mais de uma década, a gente pode ajudar bastante vocês a fazer uma melhor regulamentação, digamos assim. Conto com vocês e vamos continuar o nosso diálogo nesse nível que se iniciou assim e que, evidentemente, só tende a continuar assim. Deus saúde a vocês, aos seus familiares. Muitíssimo obrigado pelo espaço e pela conversa.